Resolução número 360, de 29 de setembro de 2010, dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para a direção de veículos em território nacional. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12, inciso 1 e 10, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e, conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito artigo 1º. O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do princípio da reciprocidade, no prazo máximo de 180 dias. Respeitada a validade da habilitação de origem. Parágrafo 1. O prazo ao que se refere o caput deste artigo iniciar-se-á a partir da data de entrada no âmbito territorial brasileiro. Parágrafo 2. O órgão máximo executivo de trânsito da União informará os demais órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito a que países se aplica o disposto neste artigo. Parágrafo 3. O condutor de que trata o caput deste artigo deverá portar a carteira de habilitação estrangeira, dentro do prazo de validade, acompanhada do seu documento de identificação. Parágrafo 4. O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá submeter-se aos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica, nos termos do artigo 147 do CTB, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo 5. Na hipótese de mudança de categoria deverá ser obedecido o estabelecido no artigo 146 do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 6. O disposto nos parágrafos anteriores não terá caráter de obrigatoriedade aos diplomatas ou cônsules de carreira e aqueles a eles equiparados. Artigo 2º. O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação não reconhecida pelo governo brasileiro, poderá dirigir no território nacional mediante a troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal e ser aprovado nos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica e de direção veicular, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Artigo 3. Ao cidadão brasileiro habilitado no exterior serão aplicadas as regras estabelecidas nos artigos 1 ou 2, respectivamente, comprovando que mantinha residência normal naquele país por um período não inferior a 6 meses quando do momento da expedição da habilitação. Artigo 4. O estrangeiro não habilitado, com estada regular no Brasil, pretendendo habilitar-se para conduzir veículo automotor no território nacional, deverá satisfazer todas as exigências previstas na legislação de trânsito brasileira em vigor. Artigo 5. Quando o condutor habilitado em país estrangeiro cometer infração de trânsito, cuja penalidade implique na proibição do direito de dirigir, a autoridade de trânsito competente tomará as seguintes providências com base no artigo 42 da Convenção sobre Trânsito Viário, celebrada em Viena e promulgada pelo Decreto nº 86.714, de 10 de dezembro de 1981, 1. Recolher e reter o documento de habilitação, até que expire o prazo da suspensão do direito de usá-la, ou até que o condutor saia do território nacional, se a saída ocorrer antes de expirar o prazo. 2. Comunicar à autoridade que expediu ou em cujo nome foi expedido o documento de habilitação, a suspensão do direito de usá-la, solicitando que notifique ao interessado da decisão tomada. 3. Indicar no documento de habilitação, que o mesmo não é válido no território nacional, quando se tratar de documento de habilitação com validade internacional. Parágrafo único. Quando se tratar de missão diplomática, consular ou a elas equiparadas, as medidas cabíveis deverão ser tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Artigo 6. O condutor com habilitação internacional para dirigir, expedida no Brasil, que cometer infração de trânsito cuja penalidade implique na suspensão ou cassação do direito de dirigir, terá o recolhimento e apreensão desta, juntamente com o documento de habilitação nacional, ou pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo único. A carteira internacional expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal não poderá substituir a CNH. Artigo 7. Ficam revogadas as resoluções número 193 sublinhado de 2006 e número sublinhado 345 sublinhado de 2010, contraem os artigos 29, 30,31 e 32 da resolução número sublinhado 168 de 2004 e as disposições em contrário. Artigo 8. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.